Luz. A luz é uma onda eletromagnética cuja frequência encontra-se no espectro visível para os seres humanos. A luz nos ajuda com várias coisas, como por exemplo a energia, a saúde e com as plantas. E por falar sobre as plantas, você sabia que a luz tem grande função para as plantas? As plantas utilizam a luz para realizar o fenômeno conhecido como fotossíntese, que talvez você conheça, que é o processo pelo qual elas utilizam da energia luminosa para produzir energia química para o crescimento. Nesse processo, elas realizam a captura do gás carbônico do ambiente e liberação do oxigênio para a atmosfera. A planta precisa saber quando está recebendo luz e também quando não está recebendo. Mas afinal, como é que a planta sabe que a luz está incendiando sobre ela? Através do fitocromos, uma proteína sensível à luz. No vídeo de hoje, nós vamos ver um pouco mais sobre isso, sobre o pigmento fitocromo. Quimicamente, o fitocromo é uma proteína de cor azul ou azul esverdeado. Ele é sensível a padrões luz vermelha, e ele tem essa cor azulada porque ele absorve estes comprimentos de onda vermelho. Estes comprimentos de onda são medidos em nanômetros, que vai de 400 nanômetros a 700 nanômetros. À medida que o fitocromo recebe determinado comprimento de onda de diferentes tipos de vermelho, ele pode assumir duas formas. Temos o fitocromo R, ou FV, e o fitocromo F, ou FVE. O fitocromo R vai absorver comprimento de onda de 660 nanômetros. Já o fitocromo F vai absorver comprimento de onda de 730 nanômetros. Podemos chamar o fitocromo R de vermelho curto e o fitocromo F de vermelho longo. O fitocromo, quando absorve esses comprimentos de onda por volta de 660 nanômetros, vermelho curto, o fitocromo transforma-se numa espécie de enzima que inicia uma série de reações metabólicas no vegetal. O fitocromo fica ativado. Fato importante é a reversibilidade deste pigmento. Assim, quando ele absorve luz vermelha por volta de 730 nanômetros, vermelho longo, o efeito iniciado com a luz de 660 nanômetros torna-se nulo e o fitocromo fica novamente inativo. No escuro, o fitocromo ativado volta também lentamente ao estado inativo. Se iluminarmos as plantas com luz vermelha de 660 nanômetros, notaremos que o crescimento do caule se torna vagaroso e as folhas crescem mais rapidamente, cessando o estiolamento. Se a luz for de 730 nanômetros, ocorre o inverso. Assim, observamos que os caules se tornam exageradamente longos e as folhas pequenas. E ainda falando sobre o fitocromo, vamos falar um pouco mais sobre fotoblatismo, a germinação de sementes. Existem algumas sementes que não têm reservas o suficiente para germinar em certas profundidades do solo. Existem outras que são bem pequenas e simplesmente não têm reserva nenhuma, como é o caso das sementes de orquídeas e de begônias. Essas sementes acabam tendo que germinar bem na superfície do solo para conseguirem absorver o máximo de luz possível e são chamadas fotoblásticas positivas. Porém, existem também sementes que só conseguem germinar em ambientes privados de luz e são assim chamadas de fotoblásticas negativas. Fotoperiodismo. Fotoperiodismo é o nome dado à influência que a duração das porções clara e escura do dia tem no crescimento e desenvolvimento de certas plantas, em relação principalmente aos seguintes fenômenos: a queda de folhas no outono, a formação de raízes tuberosas, como a cenoura, e a formação de bulbos, como a cebola. A chamada floração se refere ao período de desenvolvimento da flor, portanto a época em que ela se desembucha e vai de uma gema vegetal a uma gema florida. A floração de várias plantas depende do fotoperiodismo. Essas plantas são então divididas em 3 grupos. As de dia curto, que só florescem se expostas a uma quantidade limitada de luz. As de dia longo, que só florescem quando seu tempo de exposição à luz é maior que o da média. E as indiferentes ou neutras, que florescem independente do tempo que estão expostas à luz. Florígeno. É vista como provável a existência de um hormônio na folha chamado florígeno, que se desloca das folhas às gemas vegetais e é responsável pela transformação dessas em gemas florais. Algumas plantas são mais sensíveis ao fotoperíodo do que outras. Assim, se uma planta de dia curto receber luz enquanto em seu período escuro, ela deixa de florescer. Agora, se uma planta de dia longo passar parte de seu período de claridade no escuro, a sua floração não será interrompida. O fitocromo participa ativamente no fotoperiodismo. Se uma planta de dia curto receber luz com comprimento de onda de cerca de 660 nanômetros durante o período escuro, ela não vai florescer. Portanto, presume-se que o fitocromo ativado pelo vermelho curto inibe a produção de florígeno.
Se uma planta for submetida à luz de 730 nanômetros, depois de ter sido exposta à luz de comprimento de onda de 660 nanômetros, ela vai florescer. Com isso, nós encerramos o vídeo sobre pigmento fitocromo. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado.